Beleza, galera? Professor Cledilson, estou aqui para desejar boas-vindas a todos vocês e dizer que cada semana nos encontraremos nesse canal. Então vamos para o que interessa. Muito bem, pessoal. Nosso conteúdo de hoje, medidas de comprimento, tá? Problemas envolvendo grandezas de comprimento. Vem comigo. Vamos trocar ideias. Olha só o primeiro exemplo. O Obelisco da Vitória fica em Berlim, na Alemanha. Foi construído em 1873 para comemorar as vitórias militares do Reino da Prússia sobre o Império Austríaco, Reino da Dinamarca e França entre 1864 e 1871. Ele tem aproximadamente 68 metros e 48 centímetros de altura, com uma escadaria de 285 degraus, que leva ao topo da coluna. De posse dessas informações, qual é o comprimento em centímetros de cada degrau dessa escada? Então, a partir de agora, nós vamos para a resposta. Vem comigo! Beleza, galera? Então, vamos à resolução do exemplo 1. O Obelisco da Vitória fica em Berlim, na Alemanha. Foi construído em 1873 para comemorar as vitórias militares do Reino da Prússia sobre o Império Austríaco, Reino da Dinamarca e França entre 1864 e 1871. Ele tem aproximadamente 68 metros e 40 centímetros de altura, com uma escadaria de 285 degraus, que leva ao topo da coluna. De posse dessas informações, qual é o comprimento em centímetros de cada degrau dessa escada? Então, a primeira coisa que nós vamos fazer, a unidade está em metros, ele quer a unidade em centímetros. Portanto, nós temos que transformar de metro para centímetros. Vamos à resolução. Construindo aqui a escala, metros, decímetros, centímetros. Observe que ele quer transformar de metro para centímetro. Portanto, é da esquerda para a direita. Ou seja, o deslocamento da vírgula vai ser da esquerda para a direita. Quantas casas? Aí você conta. Uma casa, duas casas. Portanto, aqui nós temos duas casas. Ou seja, pessoal, nós vamos ter que deslocar essa vírgula duas casas. Para onde? Para a direita. Tá bom? Então, o número é 68,40. Deslocando, claro, em metros. Deslocando para a direita duas casas, teremos essa vírgula, ela passa uma casa para a direita, mais uma casa. Portanto, 6.840, 6.840 centímetros, tá certo? Então, se nós temos aqui a altura total desse obelisco, e nós temos 285 degraus. Então, para saber qual vai ser o comprimento de cada degrau, eu vou pegar os 6.840 e dividir, então, pela quantidade de degraus, assim encontrando qual vai ser o comprimento ou a altura de cada degrau. Ok? Nessa divisão, nós vamos pegar aqui os três primeiros números. 684 dividir por 285. Efetuando essa divisão, nós temos que o quociente será o 2. 2 vezes 285 dá 570. Subtraindo, 4 menos 0 é 4, 8 menos 7, 1, 6 menos 5, 1. Vamos baixar esse 0. Baixando ele, efetuamos também novamente a divisão. 1.140 dividido por 285, nós temos 4. Multiplicando, então, 4 vezes 285, 1.140. Subtraindo, então, nós temos 0. Ok? Então, 6.840 dividido por 285, 24. Isso significa dizer o quê? Que a altura, ou seja, o comprimento de cada degrau vai ser 24 centímetros. Tá ok?
Então, nós temos a resposta, que é a letra D. Muito bem. Vamos então ao exemplo 2. Em um prédio foram utilizados tubos de aço de 4 polegadas para montar a tubulação de incêndio. A quantos centímetros corresponde a 4 polegadas? Onde 1 polegada corresponde a 2,54 centímetros. Então, se você tem alguma dúvida nessa questão, vem comigo para a resolução. Beleza, galera? Vamos à resolução do exemplo 2. Em um prédio, foram utilizados tubos de aço de 4 polegadas para montar a tubulação de incêndio. A quantos centímetros correspondem 4 polegadas? Onde observe que 1 polegada corresponde a 2,54 centímetros. Ok? Muito bem. Se 1 polegada corresponde a 2,54, se eu quero saber 4 polegadas, então eu vou multiplicar 2 vezes 54, que corresponde a 1 polegada, multiplicando então por 4. Ok? Vamos efetuar essa multiplicação. 4 vezes 4, 16, leva 1. 4 vezes 5, 20, mais 1, 21. Bota 1, leva o 2. 4 vezes 2, 8. 8 mais 2, 10. Agora só nos resta a colocar vírgula. Observe que o primeiro fator tem 2 casas decimais. O segundo fator não tem casas decimais. Portanto, eu tenho que contabilizar 2 casas decimais. 1, 2. Então, a vírgula vem para cá. Ou seja, o resultado é 10,16 centímetros, que é a resposta da letra A. Vamos então ao terceiro exemplo. Tarla mediu com uma régua graduada em centímetros o comprimento da tampa de sua caneta. Sabendo que nessa régua, cada centímetro está dividido em 10 partes, ou seja, em milímetros. Determine em milímetros o comprimento da tampa dessa caneta. Muito bem. Então, a partir de agora, vamos para a resposta. Vem comigo! Vamos, então, para a resolução da questão 3. Tarla mediu com uma régua graduada em centímetros o comprimento da tampa de sua caneta. Sabendo que nessa régua, cada centímetro está dividido em 10 partes, ou seja, em milímetros, determine em milímetros o comprimento da tampa da caneta. Muito bem, então vamos entender a questão. Essa moça, Tarla, ela mediu a tampa de sua caneta com uma régua e observou que essa régua marcou 6 centímetros, ou seja, 6 centímetros. Podemos escrever também como 6,0 centímetros, que é a mesma coisa. Ok? Então, na realidade, ela quer uma transformação de centímetros para milímetros. Ou seja, de acordo com a escala, nós temos metro, decímetro, centímetro, milímetro. Então, eu quero transformar de centímetro para milímetro. Ou seja, eu quero transformar da esquerda para a direita. Quantas casas? Você observa que só tem uma. Então, uma casa. O que acontece com a vírgula? Ela vai se deslocar uma casa para a direita. Muito bem, para a direita. Portanto, observe 6,0 centímetros. Eu vou deslocar a vírgula para a direita. Portanto, aqui nós teremos 6, o 0, olha só, e vírgula. Essa vírgula está aqui. Tem mais alguma coisa que eu possa acrescentar? Posso acrescentar quantos zeros eu quiser. Portanto, 6,0 centímetros, transformando para milímetros, nós temos 60 milímetros. Ou seja, a resposta da letra D. Muito bem, pessoal. Vamos então para o quarto exemplo. As maiores ondas surfáveis no mundo ocorrem no Havaí e atingem até 10,85 metros de altura.
Quantas vezes um surfista de 155 centímetros de altura cabe nessas ondas? Então, para a gente saber qual é a resposta dessa questão, deixo com vocês e logo após nós vamos para a resolução. Vem comigo. Muito bem, vamos para a resolução do exemplo 4. As maiores ondas surfáveis no mundo ocorrem no Havaí e atingem até 10,85 metros de altura. Quantas vezes um surfista de 155 centímetros de altura cabe nessas ondas? Então, o que nós vamos fazer? Vamos observar que a unidade aqui da altura da onda está em metros. A unidade aqui da altura do surfista está em centímetros. E para a gente saber quantas vezes a altura do surfista cabe nessa onda, nós vamos ter que efetuar uma divisão. Só que nós temos que dividir na mesma unidade, tá certo? Então vamos transformar 10,85 metros para centímetros. Então vamos recorrer aqui à escala. Metro, decímetro, centímetro. Vem junto comigo, se liga só. Quer transformar de metro para centímetros, tá bom? Então, se é de metro para centímetros, então é da esquerda para a direita, tá bom? Para a direita, ok? Quantas casas? Você conta 1, 2 casas. Então, 2 casas para a direita. O número é 10,85. 2 casas para a direita, 1, 2. 10,85 está aqui em metros. 2 casas para a direita, nós temos 1.085 centímetros, tá certo? Agora, como estão todos na mesma unidade, nós vamos efetuar a divisão. 1.085 dividido, então, pela altura desse atleta, ok? Então, 1.085 dividido por 155 dá 7. 7 vezes 155 dá 1.085. Subtraindo, teremos que o resto é 0. Portanto, quantas vezes a altura desse atleta de 155 centímetros cabe na altura da onda, que corresponde a 1.085 centímetros? 7 vezes. Portanto, a resposta é a letra C. Vamos então para o quinto exemplo. Adriano fez o desenho de um foguete em uma cartolina usando um quadrado e um triângulo equilátero para essa construção. Ele resolveu contornar todas as medidas desse foguete com barbante. Apenas com o quadrado, gastou 20 centímetros. Quantos centímetros de barbante Adriano gastou para contornar o foguete inteiro? Então, essa questão ela trata de perímetro de figuras planas. Agora, se você teve alguma dificuldade, então vamos juntos resolvê-la? Vamos então para a resolução do exemplo 5. Adriano fez um desenho de um foguete em uma cartolina usando um quadrado e um triângulo equilátero para essa construção. Ele resolveu contornar todas as medidas desse foguete com barbante. Apenas com o quadrado gastou 20 centímetros. Quantos centímetros de barbante Adriano gastou para contornar o foguete inteiro? Então, muito bem, vamos entender a questão. Adriano desenhou esse foguete em uma cartolina, ok? Utilizando um quadrado, tá? E um triângulo. O que nós precisamos entender? Que um quadrado ele tem seus 4 lados com a mesma medida. Assim como um triângulo equilátero também tem os 3 lados de mesma medida, ok? Para ele contornar o quadrado, ele gastou 20 centímetros. Se ele gastou 20 centímetros de barbante para contornar esse quadrado, portanto, cada lado do quadrado
ele gastou quanto de barbante? Ou seja, se são 4 lados com a mesma medida, 20 dividido por 4, que corresponde a 5 centímetros. Ou seja, cada lado desse quadrado corresponde a 5 centímetros. Significa dizer que ele gastou em cada lado do quadrado 5 centímetros de barbante, ok? Por outro lado, esse triângulo é equilátero, significa dizer, então, que os 3 lados têm a mesma medida. Observe que esse lado CD é o lado do triângulo, ou a base do triângulo. Portanto, o lado CE também corresponde a 5 centímetros e o lado DE também 5 centímetros. Ok? Então, quantos centímetros de barbante Adriano gastou para contornar o foguete inteiro? Ou seja, nós temos 5 mais 5 mais 5 mais 5, que é o quadrado. Temos, então, esse segmento DE, que é 5, e o segmento CE, que também é 5. Portanto, quantas vezes o 5 foi adicionado? 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. Portanto, pessoal, 6 vezes o 5, que corresponde a 30 centímetros. Daí, temos que a resposta da questão é a letra B. Meus amores, vamos então para o 6º exemplo. Sabendo que cada quadradinho mede 1 centímetro de lado, é correto afirmar que os perímetros das figuras x, y e z são respectivamente. Então, para a gente resolver essa questão, ela também fala de perímetro. Quando fala de cercar, logicamente que trata-se de perímetro. Então, se em algum momento você teve alguma dúvida, a partir de agora não terá mais. Vamos para a resposta. Vamos para a resolução do exemplo 6. Sabendo que cada quadradinho mede 1 centímetro de lado, é correto afirmar que os perímetros das figuras x, y e z são respectivamente. Então, vamos lá. Observe a figura x e nós vamos calcular esses perímetros, tá? Vamos começar pela figura x, tá bom? Vem junto comigo. Eu vou começar por esse primeiro lado desse quadradinho, tá? Então, vamos contar. Você vem junto comigo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, finalizamos 20. Então, o perímetro da figura x, 20 centímetros. Vamos para a figura y. Muito simples, não é? Então, vamos lá. Fixar aqui esse primeiro lado desse quadradinho. Teremos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 e mais 1, 18. Então, temos aqui 18 centímetros. Ok. Vamos para a figura Z. Vem comigo. Fixando um dos lados, temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, finalizando. Ok? Então, a figura Z tem 32 centímetros de perímetro. Portanto, vamos marcar a alternativa correta. Figura X, quando ele fala respectivamente, significa dizer que nessa ordem, primeiro o perímetro da figura X, depois Y e por último Z. Tá certo? Então, a figura X tem 20 centímetros de perímetro, a figura Y tem 18 e a figura Z tem 32. Portanto, a alternativa correta é a letra B. E a gente... Vamos agora para mais uma questão que envolve medidas de comprimento. 7º exemplo. Um terreno quadrado
de 3/5 hectômetros de lado vai ser cercado com 4 voltas de arame. Quantos metros de arame serão necessários? Uma outra questão de perímetro, só que tem uma observação, pessoal. Ele fala que ele vai cercar essa figura com 4 voltas de arame. Então, se você teve dificuldade para resolver essa questão, agora não terá mais. Vem comigo! Vamos à resolução do exemplo 7. Um terreno quadrado de 3/5 hectômetros de lado vai ser cercado com 4 voltas de arame. Quantos metros de arame serão necessários? Muito bem. Primeira coisa que nós vamos entender. 3/5 de hectômetro. Vamos transformar essa fração no número decimal. Ou seja, vamos dividir 3 por 5. Ok? 3, como é menor que 5, eu não posso dividir. Portanto, eu tenho que arrumar aqui um zero, formando assim o 30. Agora dá para dividir pelo 5. Só que não posso esquecer de colocar 0, né? Então, 30 dividido por 5 é 6. 6 vezes 5, 30. Subtraindo, 30 menos 30, resta 0. Daí eu tenho que 3/5 é a mesma coisa que 0,6 hectômetro, ok? Mas observe que as respostas estão em metros. Então, nós temos que transformar de hectômetro para metro. Organizando aqui a escala, hectômetro, decâmetro e metro. Quero transformar de hectômetro para metro. Ok? Ou seja, da esquerda para a direita. Quantas casas? 1, 2. Então, são 2 casas. Agora ficou fácil. 0,6 eu tenho que deslocar a vírgula 2 casas para a direita, tá bom? Só que 0,6 é a mesma coisa. Eu vou acrescentar zeros aqui, ok? Então, vamos deslocar a vírgula 2 casas para a direita. 1, 2, ele vem para cá, formando assim o número 60,0, que é, no caso, 60 o quê? Nós transformamos para metros, ok? Então, cada lado dessa figura tem 60 metros. Como trata-se de um perímetro, ou seja, ele vai cercar essa figura, portanto, o perímetro será ora, se trata de uma figura quadrada. Significa dizer, então, que o perímetro é 4 vezes 60, ok? 4 vezes 60, nós temos 240 metros. Ou seja, o perímetro é 240. Ou seja, uma só volta de arame tem 240 metros. Ele quer saber 4 voltas de arame. Portanto, a resposta que nós encontramos é o produto de 4 vezes 240. Ok? Multiplicando 4 vezes 240, nós vamos obter 960 metros, que é a resposta da alternativa A. Beleza, galera? Vamos para mais um exemplo. 8º exemplo. Em um relógio de forma circular, o ponteiro maior mede 18 centímetros. Que distância a extremidade desse ponteiro percorre em 1 hora? Olha só, essa questão tem uma observação super importante. Se o ponteiro vai percorrer 1 hora, significa dizer que ele vai percorrer a circunferência inteira. Mas se mesmo assim você teve dificuldade, então vamos juntos resolvê-la. Vamos à resolução do exemplo 8. Em um relógio de forma circular, o ponteiro maior mede 18 centímetros. Observe aqui o relógio e o ponteiro maior é esse ponteiro que mede 18
centímetros, ok? Que distância a extremidade desse ponteiro percorre em 1 hora? Olha só, pessoal, a extremidade do ponteiro está aqui, ó. Ele vai percorrer em 1 hora, ou seja, pessoal, em 1 hora ele vai percorrer a circunferência inteira. Se ele vai percorrer a circunferência inteira, trata-se então do comprimento da circunferência. Mas o que é o comprimento da circunferência? É 2 vezes o π vezes o raio, tá certo? Onde esse π é 3,14. Agora, o que nós temos que fazer? Substituir os valores. Então, o comprimento dessa circunferência é 2 vezes o 3,14 vezes o raio da circunferência. Quem é o raio? Foi dito o raio 18. Ok? Vamos, então, efetuar as multiplicações. 2 vezes 3,14. Vou colocar aqui, ó. 3,14 vezes 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 1, 2. 2 vezes 3, 6. Esse fator tem 2 casas decimais, esse não tem. Então, apenas 2 casas decimais, 6,28. Tranquilo? Que multiplica o 18. Então, vamos efetuar também essa multiplicação. 6,28 que multiplica 18. Ok? Vamos efetuar essa multiplicação. 8 vezes 8, 64. Boto 4, levo 6. 8 vezes 2, 16. 16 mais 6, 22. Boto 2, levo 2. 8 vezes 6, 48. Mais 2, 50. Continuando agora com o 1. 1 vezes 8, 8. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 6, 6. Agora vamos somar. 4, não tem com quem somar, continua 4. 8 mais 2, 10, leva 1. 2 mais 1, 3. 5 mais 6, 11. Vamos agora colocar as casas decimais. Observe que esse primeiro fator tem 2 casas decimais, o segundo não tem, portanto, 2 casas decimais. Vamos contabilizar. 1, 2, vírgula aqui. 113,04 centímetros, que é a resposta da alternativa A. Vamos recapitular tudo que nós aprendemos hoje. Hoje nós trabalhamos com medidas de comprimento. Nós transformamos medidas de centímetro para metro, de metro para centímetro, de metro para decímetro, para milímetros. Hoje nós aprendemos a trabalhar com a escala de múltiplos e submúltiplos do metro. Importante também que hoje nós aprendemos como calcular o perímetro de uma figura plana. Nós aprendemos a contornar uma figura plana. E também, importante, nós aprendemos a calcular o comprimento de uma circunferência. Então, nosso próximo encontro está marcado nesse mesmo canal, nesse mesmo horário. Fique com Deus e até a próxima aula.